Olá, estamos de volta de novo aí no canal Universo dos Números. Seja bem-vindo, tá? Eu sou o professor Augusto, não esqueça de se inscrever no canal, ok? Deixa o seu like aí no final do vídeo e se inscreva, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar de divisão de números racionais, módulo 43 e 44, ok? A divisão é a operação inversa da multiplicação, né? Nesse contexto, considere, por exemplo, que dividir um número por 2 equivale a calcular sua metade, né? Multiplicando-se por um meio. Então, metade de 24, né, é igual a 24 dividido por 2, que é igual a 12. Ou metade de 24 é igual a 1 vezes 1 meio, que é igual a 12, né? 24 vezes 1 é 24 dividido por 2, 12, certo? Nesse exemplo, observamos que dividir 24 por 2 equivale a multiplicá-lo pelo inverso de 2, ou seja, 1 meio. De maneira geral, na divisão de frações por outra, multiplicamos a primeira fração, dividendo, pelo inverso da segunda fração, divisor. Essa ideia é mostrada no seguinte esquema. No esquema seguinte, tá? Então, olha só. 2 terços dividido por 5 sétimos, né? Então, fica 2 terços vezes 7 quintos. Veja só que ele multiplicou e inverteu aqui, ó, a segunda fração. O 5 foi para baixo, o 7 foi para cima. Então, toda vez que você for fazer a multiplicação de duas frações, certo? Ou de uma fração por um número inteiro, ou um inteiro por uma fração, a regra é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Sempre é assim. Então, ele repetiu a primeira e multiplicou pelo inverso da segunda. Vai ficar 2 vezes 7, 14, 5 vezes 3, 15, né? Então, ó, multiplicar pelo inverso da segunda fração. Observação, não existe divisão de um número racional por zero. O quociente de zero por um número racional não nulo, é zero. As regras de sinais são a mesma para aplicada no estudo de números inteiros, ok? Aí acompanha alguns exemplos, né? 5 nonos dividido por 4 onzeavos, né? Então, repetiu a primeira e multiplicou por inverso da segunda, né? Inverteu a segunda, né? 5 vezes 1, 55, 9 vezes 4, 36. Menos 3 sétimos dividido por 5 oitavos. Repete a primeira, multiplica por inverso da segunda. 8 vem para cima, 5 vem para baixo, multiplicando, né? Então, menos vezes mais, menos. 3 vezes 8, 24. 7 vezes 5, 35, ó. C, menos 1 quarto dividido por menos 9. Vou repetir a primeira, né? E multiplicar por inverso da segunda, né? Olha só, menos 9 fica 1 sobre 9, né? Menos 1 nono, ok? Né? Certo? Então, vira aqui o inverso, né? Primeiro vezes o inverso da segunda. O inverso de menos 9 é menos 1 9, né? Menos 1 nono, ok? Então, menos vezes menos é mais. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 9 é 36. O que mais? Deixa eu ver aqui. D. 1 sexto dividido por menos 7 quintos, né? Mais vezes menos, menos, né? Então, desculpa, né? Falei a contrário, né? Era para falar aqui. Então, repetiu a primeira e multiplicou por inverso da segunda. 7 vai para cima, 5 vem para baixo, negativo, né? Então, aqui tem o mais vezes menos é menos. Está aqui. 1 vezes 7 é 7 e 6 vezes 5 é 35, né? Nesse exemplo aí, gente, eu não estou vendo, eu estou vendo uma fração pelo número inteiro e não estou vendo o inteiro por uma fração, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês, né? Esse exemplo aqui, né? Letra C, né? Fazer o inverso dele, né? Eu vou botar o 9 na frente, ó. Só para vocês terem uma ideia, né? Como é que fica também. Eu tenho um número inteiro. Esse caso é uma fração pelo número inteiro, né? A letra C. Fração pelo número inteiro. Agora eu vou fazer o número inteiro por uma fração. Ó, menos 1 quarto, tá? Aqui não tem esse exemplo, mas eu vou colocar aqui para você saber. A regra é a mesma, tá, gente? Eu vou repetir a primeira. A regra é a mesma. E multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 quarto é menos 4, tá? O inverso de 1 quarto e menos 1 quarto é menos 4, ok? Tá? Então, menos vezes menos mais. 9 vezes 4 é 36, vai ficar mais 36, tá? Não tem esse tipo de exemplo aí, né? Só tem uma fração pelo número inteiro. Aqui eu coloquei o inteiro por uma fração, tá?
Veja que ali que deu inverso, né? Veja só que deu inverso da C, né? 1/36 e aqui deu 36, tá bom? Então, vamos cair no módulo de 43, 44, exercício de aplicação, tá? Divisão de números racionais. Copie aí a resolução do exercício de aplicação, tá bom? Depois, faça o exercício proposto, tá? Tire foto e manda anexa lá na sala de matemática, tá? Que vale nota para vocês, ok? Vamos lá, questão número 1. Uma professora de arte separou uma folha de cartolina para desenvolver um trabalho com 4 grupos de alunos. Inicialmente, ela separou metade da folha, que seria depois dividida em 4 pedaços iguais, sendo um pedaço para cada grupo. O esquema seguinte ilustra como a professora fez o recorte. Então, tem aí, né? Pegou a folha, dobrou ao meio, depois de dar ao meio, ela separou em 4 pedaços e cortou, certo? Considerando essas situações, faça o que se pede em cada item. A. Usando uma divisão de números racionais, mostre como é possível determinar a fração da cartolina entregue a cada grupo, né? Partindo da metade da folha, certo? Da metade da folha. Então, nós temos ali a metade da folha, né? A fração fica 1/2, né? Certo? 1/2, ok? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Dá só um minutinho rapidinho, gente. Então, voltando aqui, tá? Desculpa aí a demora. Então, veja só. A pergunta da letra A diz o seguinte. Usando uma divisão de números racionais, mostre como é possível determinar a fração da cartolina entregue a cada grupo, né? Partindo da metade da folha. Então, veja só. Ela pegou a folha e dividiu ao meio, né? Aqui, ó. Certo? A segunda figura aqui é o meio. Depois, ela dividiu em 4 pedaços, né? Ou seja, é 1/2. É 1/2. Peraí que não deu certo aqui. Não deu pra me... Não tá riscando aqui. Deixa eu botar pra cá. Caneta. Então, é 1/2, tá? Que ela dividiu. Aqui, ó, essa folha 1/2 dividido por 4, né? Certo? Aqui, ó, os 4 pedacinhos. Então, 1/2 dividido por 4. Então, essa é usando a divisão, ela pediu, né? Mostre como é possível determinar a fração. Então, essa é a fração que requer o cálculo aí da folha que ela fez, né? Ela pegou a folha, dobrou o meio, depois dividiu por 4, certo? Então, 1/2 dividido por 4. B. Reescreva a situação pedida no item anterior usando uma multiplicação de números racionais, né? Então, ela quer que a gente reescreva, né? Então, é só. Então, vai ficar como, né? Vai ficar 1/2. Reescreva a situação pedida no item anterior usando uma multiplicação de números. Então, fica 1/2 vezes uma multiplicação, né? 1/4. Certo? Olha aqui, ó. É 1 todo sobre 4, né? Tá? E aqui é 1/2. Então, 1/2 vezes 1/4, ok? C, né? Deixa eu ver se ele pede aqui a resposta. Reescreva a situação pedida no item anterior usando a multiplicação de números racionais. Tá aqui, a gente já escreveu, tá? Isso é para montar. C, os dois cálculos anteriores devem ser equivalentes, né? Pois traduzem o mesmo problema.
devendo chegar ao mesmo resultado, né? Reescreva a equivalência entre essas duas operações e resolva-as e indique qual que fração de cartolina inteira foi separada para cada grupo de alunos, né? Então temos aqui, ó, 1/2 dividido por 4, né? 1/2 dividido por 4. Regra é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Certo? E veja que o inverso da segunda aqui é justamente a letra B, tá? Então, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 4 é 8. Então, nós temos aí, né? Indique a fração de cartolina inteira foi separada para cada grupo de alunos. Então, a cartolina foi separada em 1/8, né? De folha, certo? Então, e essa é a resposta da letra C, ok? 2. De maneira geral, as propriedades mostradas para a multiplicação de números racionais não são válidas, né, na operação de divisão. Em cada item discutiremos a razão pela qual certa propriedade não é válida, usando exemplos numéricos. Faça o que se pede e com bastante atenção, né? Letra A. Resolva cada uma das operações dadas respondendo ao que se pede, né? Tá? Então, aqui embaixo é o seguinte: o resultado não deve ser igual, né? Qual propriedade da multiplicação não pode ser aplicada na divisão? Explique sua resposta. Vamos lá. Aqui nós temos divisão de duas frações, né? Então, regra é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. 15/8, né? Regra, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 4 terços, né? 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15, né? Então, veja só que aqui ele trocou as parcelas, né? Certo? Ele trocou os fatores ali, porém, ele tentou fazer uma comutativa, né? Como se fosse uma multiplicação. Mas veja só que o resultado deu diferente, né? O primeiro deu 15/8 e o outro deu 8/15, né? Então, o resultado não deve ser iguais, correto? Qual propriedade da multiplicação não pode ser aplicada na divisão? Acabei de falar, né? Explique sua resposta. Então, você vai colocar dessa forma, né? Não se verificou a propriedade comutativa, ou seja, na divisão não pode ser utilizada a propriedade comutativa, uma vez que, trocando de posição a ordem dos termos dividendo e divisor, o resultado quociente foi alterado, né? Então, o resultado quociente ali do 15/18 e 8/15 são totalmente diferentes, ok? B. A sentença seguinte mostra a tentativa de efetuar uma divisão de números racionais com 0 no divisor, né? Então, 5 dividido por 9, 5/9 dividido por 0 é igual, e fala ali, não existe. Qual propriedade da multiplicação não pode ser aplicada na divisão? Explique sua resposta, né? Então, você pode colocar da seguinte forma, tá? Não se verificou a propriedade do fechamento, né? Certo? Nesse caso, seria a propriedade do fechamento, pois a divisão de números racionais por outro não gerou como resultado um número racional, tá bom? E C, resolva cada uma das operações dadas respondendo ao que se pede, né? Tá? Aí, para você resolver cada uma, bora resolver, depois a gente vai ler aí embaixo o que está pedindo, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, entre parênteses, dividido, né? 1/2 dividido por 1/4, entre parênteses, dividido por 1/8, certo? Então, vamos fazer aqui, eu vou resolver logo esse cara aqui, tá? Eu vou resolver aqui embaixo, bem aqui, ó, tá? Então, regra, repetir a primeira, o que está dentro do parênteses, tá, gente? E multiplicar pelo inverso da segunda. Dividido por 1/8. Opa, eu não inverti, né? Eu falei inverso da segunda, mas não inverti aqui, ó. Tem que inverter, né? O 4 vem para cima, o 1 vem para baixo. O 4 vem para cima e 1 vem para baixo. Repete a primeira vezes o inverso da segunda, né? Certo? Então, 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 1, 2. Dividido por 1/8. Regra,
repetir a primeira vezes o inverso da segunda. Só que a primeira aqui é uma divisão, né, gente? 4 dividido por 2 é 2. Então, 2 dividido por 1/8. Então, a regra é repetir a primeira, que é 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. 8 vem para cima, 1 vem para baixo. Então, 2 vezes 8 é 16, 16 dividido por 1 é 16, ok? Certo? Vamos aqui para a segunda. A segunda vai ficar ali 1/2, né? 1/2. Entre parênteses, repete a primeira, 1/4, vezes o inverso da segunda. 8 sobre 2. 8 sobre 1, né? Certo? Repete 1/2, né? 1 vezes 8 é 8, né? Dividido, né? É 8. 4 vezes 1, 4. Continua. 1/2 dividido. Toda fração é uma divisão. 8 dividido por 4, 2. Certo? Então, regra é repetir a primeira. Eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Que não vai dar espaço aqui. Aqui vai ficar uma resposta. Eu vou colocar bem aqui, tá? Vou trazer para cá. Então, regra é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Pronto. Então, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Ok? Então, aí embaixo pergunta, né? O resultado não deve ser iguais. Qual propriedade da multiplicação não pode ser aplicada na divisão? Explique sua resposta. Você pode botar da seguinte forma, tá? Não se verificou a propriedade associativa, né? Desculpa. Porque agrupando os termos de maneira diferente, o resultado foi alterado. Veja que na multiplicação você altera, o resultado vai dar o mesmo, mas na divisão não é possível, tá, gente? Tá? Então não se verificou a propriedade associativa, porque o agrupamento, agrupando os termos de maneira diferente, o resultado foi alterado, ok? Continuando. 3. Resolva a divisão de números racionais dados na forma fracionária, né? Tá? Vamos aqui para a primeira. Regra, repetir a primeira vezes o inverso da segunda. 8 sobre 1. 6 vezes 8, 48. E repete o 7. Né? Porque 7 vezes 1, 7. Ok? Que é a regra, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Menos 9/4, né? Certo? Mais vezes menos é menos. 3 vezes 9, 27. E 5 vezes 4, 20. Então fica menos 27, 20avo, ok? Se, ó, menos dividido por menos, né? Mas vamos, regra, vamos aplicar a regra primeiro, né? Igual, regra, repetir a primeira. Menos 9, 11avos. Vezes o inverso da segunda. Menos 7 sobre 2. Ou menos 7,5, né? Tá? Então, menos vezes... Aqui, isso aqui é um vezes, tá? Menos vezes menos, mais. 9 vezes 7, 63. 11 vezes 2, 22. Ok? D, menos 7/13 dividido por 5/8. Não regra. Repetir a primeira. Menos 7/13 e multiplicar pelo inverso da segunda. 8/5. Existe o mais, né? Menos vezes mais, menos 7 vezes 8, 56. 5 vezes 13, né? 5 vezes 10, 50. 3 vezes 5, 15, 65. Ok? 4. A técnica de simplificação de uma multiplicação de frações pode ser aplicada na divisão, mas apenas ao transformá-la em uma multiplicação. Veja, né?
6 sétimos dividido por 9,35, né? Vai ficar 6 sétimos vezes 35 sobre 9, né? Então, repete a primeira vezes o inverso da segunda, ok? Então, veja só que aqui ele simplificou, né? Ó, o 6, ele dividiu por 3. Porque ele é divisível por 3. Então, se eu estou dividindo 6 por 3, eu posso dividir o 9 por 3. Então, tem que ser o mesmo número, tá? 6 dividido por 3 é esse 2. 9 dividido pelo mesmo 3 do 6 é 3, ó, tá? Depois vou para cá. 35 dividido por 7 é 5. E 7 dividido por 7 é 1, tá? Gente, eu só posso multiplicar quando tiver assim, tá? Assim, não posso, tá? Certo? Não tem como simplificar. A não ser que o número seja múltiplo, tá? Vou simplificar assim, mas simplifica sempre assim, tá? Fazendo aqui um x nesse caso. Aí, então, simplificou o 6 com 9 e o 7 com 35, né? Aí sobrou 2, 5, 1 e 3. Então, 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 3, 3. De acordo com essa ideia, resolva cada divisão fazendo as simplificações que forem possíveis antes de multiplicar. Então, 10 11avos dividido por menos 40, 33avos. Não, então, regra, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, vezes menos 33 sobre 40. Fecha parênteses, né? Então, olha só que dá para simplificar, né? O 10 com 40, né? 10 dá para dividir por 10. Então, vou dividir por 10. E o 40 vou dividir por 10. Tem que ser o mesmo número, né? Certo? 40 dividido por 10 vai dar 4. 10 dividido por 10 vai dar 1. Tá? Certo? 1 vezes menos 33 é menos 33. 11 vezes 4, 44. Pronto. Então fica menos 33, 44 aves. Ok? Continuando. B de bola, né? Então, B, regra. Eu fui muito em cima aqui o 4, né? O 4 era para ter botado bem aqui. Deixa eu botar esse 4 mais para cá. Mais aqui. Tá? Para não interferir aqui nessa... Vou botar 40 dividido por 10 é 4, né? Tá 4, ok? Tá o resultado aqui, tá? Aí 11 vezes 4, 44, ok. Então, regra aqui da B, repetir a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda. Menos 24, 25 avos. Multiplicação de sinal negativo, então vai dar positivo, né? Menos vezes menos é mais, tá? Então veja só, aqui dá para simplificar o 15 com 25, o 16 com 24, né? Certo? Então veja só, bora começar por 15 e 25. O 25, ele é divisível por 5, tá? Então 25 dividido por 5 dá 3. 15 dividido por 5, desculpa, dá 5. De onde que eu estou tirando esse 3? 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Tá aqui o 3, tá? Aqui, ó. 24 e 16. Ambos dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 é 4. 24 dividido por 4 vai dar 6. Porque 6 vezes 4 é 24. Então, veja que tanto 24 como 16 eu dividi por 4. 15 e 25 eu dividi todos os dois por 5, tá? Certo? Então, fica aí, ó. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Veja só que dá para simplificar por 2, tá, gente? Então, veja só. Tá vendo aqui o 4, ó? Esse 4 aqui, o 6, ele dá para simplificar por 2, tá? Ele poderia simplificar por 2. Então, o 4, se eu simplificar por 2, 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3, tá? Então, vamos continuar ali. Dá para simplificar ainda, tá?
fica melhor para a gente fazer o cálculo. Dá para simplificar. Então agora fica, ó, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. Pronto. Aí chegamos aí, 9 décimos, né? A gente simplificou ao máximo, tá? Nesse caso aqui, gente, o 16 e o 24, além de dividir por 4, dava para dividir por 8, né? Porque 16 dividido por 8 ia dar 2, né? E 24 dividido por 8 dava 3, tá? Mas a gente dividir por 4 não tem problema se você fizer o passo a passo assim, né? Ou fazer pelo número maior, tá? Vai dar o mesmo resultado, tudo bem? Letra C, regra. Repetir a primeira. (85) e multiplicar pelo inverso da segunda, 34 e 39, né? Certo? Então veja só, o 85 por 34 não dá para simplificar, mas o 26 e 39 dá para simplificar, certo? Então o 26 dá para dividir por 3 e o 39 dá para dividir por 3, certo? Então 26 dividido por 3, por 2 por 3, deixa eu ver aqui. Não dá para simplificar, né? Regra, vou repetir a primeira vezes o inverso da segunda. 39, não dá, porque eu pensava que ia dar, né? Se fosse 36, dava para dividir. 39 é dividível por 3. Mas 26 não é divisível por 3, tá, gente? Eu acho que nesse 26 era o 36. Deixa eu só ver aqui, dar uma olhada no livro de vocês rapidinho, tá? Deixa eu ver se não tá com o número errado aqui. Bom, gente, voltei, tá, desculpa. Tá, tá, gente, tá correto, né? Vou dar uma olhada no livro lá rapidinho, tá correto, né? Então, é 26 mesmo. Então, veja só. Nesse caso aí, ó, o 26 com mais 13, se eu somar 26 mais 13 dá 39, né? Então, eu tenho um múltiplo de 13, o 26 e o 39. Então, ambos dá para dividir por 13, tá? Por 13. Então, 26 dá para dividir por 13, 39 dá para dividir por 13, tá? Então, 39 dividido por 13 vai dar 3. 26 dividido por 13 vai dar 2, ok? Aí você vai multiplicar, né? 2 vezes 34, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Dá 68, tá? Aqui, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Então fica 68 sobre 255, né? Mas não vi isso aí lá no livro. Deixa eu reconfirmar aqui no livro rapidão, para não ter problema aí na resolução de vocês.
Então veja só, aqui ó, o 85, gente, apesar do 34 não ser divisível por um número que a gente vê assim à mão, né? Ele é divisível por 17, tá? 34 dividido por 17 é 2. O 85 também é divisível por 17, tá? Esse aqui é 85. Então 85 dividido por 17 vai dar 5. E 34 por 17 vai dar 2, né? Ainda dá para continuar. Então vamos apagar aqui. Pensava que estava errado lá no livro, tá? Eu fui dar uma verificada, dava certo. Apagando aqui, corrigindo aqui o erro, né? Tá? Então 26 por 13, né? E 39 por 13. 85 por 17 e 34 por 17, tá? 85 vou botar ali bem aqui, gente. O 17, né? Dividir por 17, pra vocês não se confundir, tá? Que vai dar 5, ok? E 34 dividido por, vou botar bem aqui, por 17, que vai dar 2, certo? O 26 foi dividido por 13, tá? Vou botar bem aqui, por 13, que deu 2, né? 26 dividido por 13 dá 2, tá? Aqui uma divisão, 26 dividido por 13, 2. 39 dividido por 13 vai dar 13 aqui, tá? Então fica aí os números, tudo bem? Pra vocês não se perderem. Até eu acho que me perdi um pouco, né? A gente acaba se perdendo, mas é isso aí. Eu achava que estava errado, mas está certo, ok, gente? Vamos lá fazer a multiplicação que sobrou, né? Então aqui sobrou 2, ó. 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 3, 15, né? 15. Né? Então fica 4, 15 avos, ok? Assim. Não esquecendo do sinal, né, gente? Ó, tem o sinal negativo bem aqui, né? Então fica menos 4, 15, menos 4, 15 avos, ok? Quinta questão, né? Quinta questão. Um recipiente tinha 6/8 de quilo de açúcar, né? E um cozinheiro pensou em dividir essa quantidade em porções com 1/4 para cada um. Se a divisão for correta, o total de porções será, né? Então, a gente vai dividir 6/8 por 1/4, dividido por 1/4, tá? Gente, olha só, não, depois eu falo pra você, vou falar aqui algo que é interessante. Então, 6/8 dividido por 1/4, né? Então, regra é repetir a primeira e multiplicar por inverso da segunda. 4 sobre 1. Tá? Então, aqui a gente pode simplificar, né? 8 é dividido por 4, dá 2. E 4 dividido por 4 dá 1. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3, né? Então, a gente fica aí a alternativa letra B. Tá, gente? Veja só, no livro de vocês, gente, aí o assunto, ele abordou divisão de frações, né? Certo? Só que ele não botou fração sobre fração. Você sabe que uma divisão, ela é uma fração, certo? Eu vou supor aqui em cima para vocês um exemplo, tá? Vamos supor 1/3 dividido por 1/2. Tá? Só que faltou abordar, tá? Então 1/3 dividido por 1/2 é a mesma coisa que 1/3 dividido por 1/2, tá? Certo? É uma fração dividida sobre uma fração, tá? Então, quando você vê esse tipo de problema, a regra é repetir a primeira, é a mesma coisa, tá? Repetir a primeira vez o inverso da segunda, tá? Acontece, tem livro que adota esse tipo de fração. Então, quando você vê uma fração dividida pela outra fração, é a mesma coisa que a divisão normal, né? 1/3 dividido por 1/2, 1/3 dividido por 1/2, fração sobre fração. Regra, repetir a primeira vezes o inverso da segunda, né? 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 1 é 3, tá, gente? Isso aqui é para vocês saberem, tá, gente? Que tem livro que adota esse tipo de fração aqui, tá? Uma fração sobre uma fração, mas não foge a regra, tá? A regra é sempre a mesma, repetir a primeira vezes o inverso da segunda, tá bom, gente? Bom,
Por hoje é isso, tá? E até nosso próximo vídeo.